E se eu morresse hoje? A gente fez 5 minutos de meditação em silêncio, pensando nesse tema proposto, né? E se eu morresse hoje? Você que está assistindo o vídeo no YouTube, fizemos 5 minutos de silêncio aqui na nossa catequese e meditamos esse pensamento. E se eu morresse hoje? Normalmente esse pensamento traz medo para as pessoas, né? As pessoas têm medo da morte. As pessoas têm medo da morte porque elas pensam que estão vivas, mas nós não estamos vivos. A nossa vida está em Cristo. Como vai dizer São Paulo, a nossa vida está escondida em Senhor. Isso que a gente vive aqui não é vida. Na plenitude da palavra, no conceito mais verdadeiro da palavra vida, isso não é vida. Isso é preparação de vida. Por exemplo, pensando numa criança que está no seio da mãe, no útero materno. É claro que a criança está viva. Tanto que a igreja defende a vida desde a concepção. O óvulo foi fecundado pelo espermatozoide, surgiu o zigoto, ali é vida humana. Mas é vida humana na plenitude da palavra? Vai ser vida humana na plenitude da palavra quando estiver adulto. Ainda a primeira infância, você olha o bebezinho, claro, o bebezinho é vida. Mas o bebezinho ainda não está na plenitude da vida. Ele ainda não fala, ele não come sozinho, ele não se troca, ele não toma banho, ele não trabalha, ele não produz, ele não faz as suas próprias decisões. Quando a pessoa está por volta dos seus 30 anos de idade, se diz que a pessoa está na plenitude da vida. Por isso que Jesus morre aos 33 anos. Na plenitude da vida. Porque nos 33 anos, nos 30 anos, por volta dos 30 anos, a pessoa atinge o seu ápice de desenvolvimento humano. Físico, psicológico, intelectual, humano, como ser humano, o ápice da vida. Então a gente olhando para a criança na barriga da mãe, ela é como eu vou dizer, é uma preparação para aquilo que ela vai ser lá na frente, aos 30 anos. Olhando para essa realidade no mundo espiritual, a gente pode dizer que a nossa vida aqui nesse mundo ainda não é vida. Na plenitude da palavra, vida é o céu, é a vida eterna. Estamos falando sobre os novíssimos, né? Falamos sobre o inferno, falamos sobre o purgatório e hoje o tema da nossa catequese é o céu. E olha que a gente não deseja o céu, a gente não quer o céu. A ideia de dizer para vocês, e se eu morresse hoje, era para mostrar para vocês que vocês não querem ir para o céu. Sabe por que vocês não querem ir para o céu? Porque vocês não conhecem o céu e não meditam sobre o céu e não vivem para o céu. O nosso objetivo único é ir para o céu. Eu falava de Santa Teresa d'Ávila antes de gravar o vídeo sobre a morte, né? A gente tem um conceito errôneo da morte porque a gente só olha a morte do ímpio, a morte do pecador. A morte do pecador é a porta do inferno. A morte do pecador é o começo da sua perdição eterna. Mas a morte do justo é a entrada na vida eterna. Santa Teresa d'Ávila dizia assim, fez uma poesia sobre a meditação dela sobre a vida eterna. E Santa Teresa d'Ávila escreveu uma poesia em que ela dizia assim: vivo já fora de mim desde que morro de amor. O que ela quer dizer isso? Desde que morro de amor, desde que ela conheceu Jesus. Desde que ela começou a amar a Jesus. Então ela diz, vivo já fora de mim desde que morro de amor, porque vivo no Senhor que me escolheu para sempre. Quando o coração lhe dei, com terno amor lhe gravei, que morro porque não morro, vivo sem viver em mim. E tão alta vida espero, que morro porque não morro, vivo sem viver em mim. E aí ela começa a discorrer sobre a vida nesse mundo. Ela diz assim, ai que longa é esta vida, que duro este desterro. Estes cárceres, esses ferros em que a alma está metida, só de esperar a saída me causa dor tão sentida que morro porque não morro, vivo sem viver em mim. E tão alta vida espero, que morro porque não morro, vivo sem viver em mim. Gente, olha a profundidade dessa poesia de Santa Teresa d'Ávila. Ai que longa é esta vida, que duros estes desterros, estes cárceres, esses ferros, essa vida humana, essa vida na matéria, esses cárceres, esses ferros em que a alma está metida.
E aí ela, só de contemplar e pensar na morte, e se eu morresse hoje? Quando Santa Teresa d'Ávila pensava na morte, ela desejava o céu. Ela dizia, só de imaginar a saída me causa dor tão sentida que morro porque não morro. Vivo sem viver em mim. E tão alta vida espero que morro porque não morro. Vivo sem viver em mim. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. São Paulo vai dizer assim, conheço um homem que foi arrebatado ao 7º céu. Esse homem que São Paulo vai dizer que conhece e foi arrebatado ao 7º céu é ele mesmo. São Paulo foi arrebatado em espírito ao seio da Trindade e viu a vida eterna. São Paulo viu o céu. Por humildade ele não fala, eu fui arrebatado ao 7º céu. Ele fala, conheço um homem que foi, por humildade. E tendo visto o céu, aqui na segunda carta aos Coríntios, São Paulo descreve como que é o céu. Temos aqui a descrição de um homem que esteve no céu e escreveu para nós como que é o céu. Como que é o céu? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Ele diz assim, coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele vai aos céus, vê o céu, quando ele volta do céu ele fala, não tem como explicar. Não tem como dizer. Coisas que os olhos nunca viram, coisas que os ouvidos nunca ouviram, coisa que o coração humano jamais imaginou, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A felicidade eterna, inimaginável. O céu é a felicidade que não acaba. É a felicidade eterna, que tem um nome, Jesus. O céu é a plena união com Jesus, onde você será total e completamente feliz. Você já consegue imaginar uma felicidade total e completa? Faz um exercício mental aí, pensa numa situação que você poderia viver nesse mundo, nessa vida, em que você seria total e completamente feliz. Se eu ganhasse na loteria, eu seria feliz. Mas aí você ganha na loteria, vive rico durante 10 anos, depois você tem um câncer. E seu dinheiro não cura o seu câncer. E aí, é feliz? Se eu casar com um príncipe encantado, serei feliz. Pensa a menina. Aí a menina se casa com um príncipe encantado. E realmente ele é o príncipe encantado, é maravilhoso, né? É um santo homem. Não é velhinho, barrigudinho, da cabeça branca, não, eu não. Só que o príncipe encantado morre. O príncipe encantado encanta até ele morrer. Era um excelente marido, morreu. Infartou o príncipe encantado e morreu. Quanto tempo durou essa felicidade? Vocês entenderam que, por mais que a gente consiga projetar a ideia de felicidade, a gente não consegue imaginar uma felicidade perfeita? É impossível a gente imaginar uma felicidade perfeita nesse mundo, mas a gente não tem desejo de felicidade? Qual o ser humano que não quer ser feliz? O Catecismo da Igreja Católica vai dizer que Deus colocou esse desejo de felicidade no coração do homem. Esse desejo de felicidade que Deus coloca no coração do homem é o desejo do céu. E quando o cristão entende que esse desejo, que essa aspiração de felicidade que ele tem é pelo céu, ele vai dizer como São Francisco de Assis, é morrendo que se vive para a vida eterna. Ou seja, nós não estamos vivos na plenitude da palavra, a nossa vida. Ou seja, a felicidade total, completa e perfeita está escondida em Deus no céu. Estaremos vivos no céu. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos, vai dizer os Salmos. Isso é vida. Aqui não é vida. E aí a gente pensa, igual você disse, Rafael, poxa, mas se eu morrer e tal, né? Quem que vai cuidar dos meus filhos? A gente precisa entregar as coisas nas mãos de Deus. Se eu posso cuidar dos meus filhos, Deus pode muito mais. Confiar em Jesus. Se abandonar e confiar em Jesus. Se entregar e se confiar em Deus.
e buscar o acesso para o céu. Uma vez, um jovem foi a Pietrelcina tentar se confessar com São Pio de Pietrelcina. E aí ele não podia ficar muitos dias em Pietrelcina, porque, como todo jovem, ele tinha TCC para fazer, né? E aí ele ficou uns dias lá em Pietrelcina e não conseguiu falar com o Padre Pio. E ele tinha que voltar para a cidade dele. E aí ele falou assim, pelo menos eu vou assistir a última missa com o Padre Pio antes de viajar. E aí ele assistiu a última missa celebrada por São Pio. Acabou a missa, o Padre Pio estava se recolhendo para a sacristia para tirar os paramentos. E ele, naquele ímpeto de falar com o Padre Pio, falou assim, vou pedir pelo menos que o Padre Pio me dê uma palavra. Ele disse, Padre Pio, una parola, uma palavra. E o Padre Pio disse, salva a tua alma. Porque isso é a única coisa que importa. Busca o céu, salva a tua alma, porque tudo mais passa. Mateus capítulo 6, versículo 21, o Senhor está no Sermão na Montanha, e ele vai falando das coisas materiais, e ele diz assim, Mateus 6, 21, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Onde está o teu tesouro? Ali está o seu coração. Que o seu tesouro esteja em Deus, e o seu coração estará em Deus, e você vai viver desejando o céu. Como dizia São Felipe Neri, né? Eu prefiro o paraíso, preferis que o paradiso, eu prefiro o paraíso. Eu prefiro a vida eterna. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1729. 1729, já estava aqui. Ele diz assim, ó. A bem-aventurança do céu determina os critérios de discernimento no uso dos bens terrestres, de acordo com a lei de Deus. O que o catecismo quer dizer com isso? A bem-aventurança no céu determina o critério do discernimento no uso dos bens terrenos, de acordo com a lei de Deus. Ou seja, salva a tua alma. A frase do Padre Pio. Se você quer o céu, você vai viver tudo o que você fizer. Os bens que você usar, o trabalho que você fizer, o estudo que você fizer, a faculdade que você escolher, a educação dos seus filhos, tudo precisa convergir para um único objetivo. Salva a tua alma. Entra na vida eterna. Deseja o céu. A gente precisa ter um desejo ardente pelo céu. Como Santa Teresa d'Ávila, que diz, morro porque não morro, vivo sem viver em mim. Muitas almas morreram em estado de santidade. Quem disse isso é a mística Maria Sima. Existe uma mística chamada Maria Sima, uma mulher já falecida, é claro. A Maria Sima, durante a vida inteira dela, ela teve revelações sobre o purgatório. E foi-lhe revelado que muitas almas que viveram na graça de Deus, evitando pecados mortais, que nunca cometeram pecados mortais, que morreram tendo recebido os sacramentos, ou seja, tendo recebido o viático, que é a última Eucaristia, antes de morrer, tendo recebido a confissão, a unção dos enfermos, almas que tinham tudo para ir direto para o céu, foram ao purgatório. Sabe por quê? Porque não desejaram o céu. Foram para o purgatório para se purificar desse apego à terra. Gente, não existe felicidade nesse mundo. A primeira coisa que a gente, ao meditar sobre o céu, a gente precisa pensar isso. Não existe felicidade nesse mundo. Existem lampejos de felicidade. E é isso que a gente vive, às vezes, mendigando na vida. São Francisco de Assis, estava falando dele, então vamos pensar aqui no testemunho de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, ele era um jovem rico, né? E ele pensou, quando jovem, que a felicidade dele seria ser cavaleiro, né? E existem duas maneiras de você ser cavaleiro. Dinheiro ele já tinha, o pai dele era comerciante de tecidos, viajava para a França, buscava tecidos, vendia na Itália. Por isso que o nome dele é Francesco, né? Francesco de França, né? Na verdade o nome dele de batismo era Giovanni, né? Mas foi chamado de Francisco porque o pai dele viajava muito para a França, né? Francesco vem de França, né?
Então dinheiro não era problema, ele era um jovem rico. Fama, boa fama na cidade de Assis ele tinha. Amigos ele tinha. Mulheres ele tinha. Prazeres ele tinha. Divertimentos ele tinha. Só faltava uma coisa para Francisco na cabeça dele, para ele ser feliz, que era ser um cavaleiro. Naquela época, Idade Média, século XIII, para você ser cavaleiro, ou você era da nobreza, parente do rei, ou você conquistava o título de cavaleiro pelas armas, pela guerra. Então São Francisco comprou uma armadura e se alistou na guerra entre Assis e Perúdia, tentando ter um bom êxito na guerra entre Assis e Perúdia e conquistar o título de cavaleiro. E buscando essa felicidade passageira, efêmera desse mundo, ele foi preso na guerra entre Assis e Perúdia e ficou no cárcere em Perúdia, na cadeia. Naquela situação de cárcere, preso, naquela época, no século XIII, não existia imprensa ainda, Gutenberg não tinha inventado a imprensa. Então, os textos do Evangelho eram manuscritos. E as pessoas não tinham a Bíblia inteira assim, igual a gente tem hoje, né? Tinham trechos, tinha o livro do Marcos, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de João, a carta de Isaías, o livro de Isaías, perdão, a carta de Coríntios e assim por diante. E na cadeia de Perúdia, estava um outro prisioneiro que tinha o Evangelho, um Evangelho. E na cadeia ele leu para Francisco o Evangelho do jovem rico. O Evangelho dizia que havia um jovem que era rico, que tinha muitos bens, e que se encontrou com Jesus. E disse: bom mestre, o que devo fazer para ser perfeito? Eu observo os mandamentos, eu honro meus pais, etc. Tal. O que eu devo fazer para ser perfeito? E aí Jesus disse para aquele jovem rico: se você quer ser perfeito, vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Aquele menino queria ser perfeito, mas o coração dele estava apegado às coisas deste mundo, aos tesouros, aos bens desta terra. Ele era até um bom jovem. Ele guardava os mandamentos, honrava os pais, dizimava, jejuava, vivia a lei mosaica, mas o coração dele não era 100% de Deus. O coração dele era dividido entre Deus e as riquezas dele nesse mundo. Ele não havia entendido ainda que nesse mundo é tudo fumaça. Nesse mundo é tudo ilusão. Sabe de manhã quando você acorda, naquele dia de inverno, em que o céu vai ficar bem azul e de manhã fica tudo cheio de neblina? Dá 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, a neblina se dissipa e não deixa sequer vestígio. A neblina não deixa pegada, a neblina não deixa cheiro, a neblina não deixa molhado, não deixa nada. Ela some, ela desaparece, como se nunca tivesse havido neblina antes, não é assim? Assim são as ilusões desse mundo, as riquezas desse mundo. Elas desaparecem como se nunca tivessem existido antes. E aquele menino fica muito triste e vai embora. E aí Jesus diz: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. São Francisco, ouvindo esse evangelho na prisão de Perúdia, ele percebeu que ele era aquele jovem. E aquele evangelho começou a mudar o coração do jovem Francisco. Acabou a guerra, foi libertado da prisão, voltou para Assis e já não era mais o mesmo. Aquele evangelho ficou repercutindo no coração de Francisco, reverberando no coração de Francisco. E ele percebeu que a riqueza não trazia felicidade, os prazeres não traziam felicidade. E meditando aquele evangelho, ele decidiu renunciar toda a riqueza do pai dele, né? Começou a dar esmola aos pobres. Teve um episódio que ele encontrou um leproso e que ele beija o rosto do leproso, porque começa a ver Jesus na pessoa daquela pessoa que sofre. Lembrando-se do evangelho de Mateus 6, tive fome, deste comer, tive sede, deste beber, estava nu e me vestistes, preso, doente, foste me visitar. E São Francisco começa a viver o evangelho na radicalidade, na essência do evangelho. Como ele dizia, o evangelho sine glossa, o evangelho sem adaptações, o evangelho puro. E aí o pai dele começa a protestar porque ele pegava parte do dinheiro e dava para os pobres. E o pai dele exige que ele pare de fazer isso
e o leva à presença do bispo. Então o que São Francisco faz? Tira todas as suas vestes, suas roupas que o pai tinha dado para ele, tudo aquilo que pertencia ao pai, né, que o pai tinha dado para ele, entrega para o pai, fica nu e diz que não quer mais nada daquilo. E passa a ver uma pobreza radical. De tal forma que esse hábito que a gente vê São Francisco usar, esse hábito marrom, na verdade é uma roupa de mendigo. É um traje que os mendigos usavam. Não é o hábito franciscano, não nasceu um hábito franciscano. Era roupa de mendigo, de morador de rua. São Francisco começa a se vestir com roupas de morador de rua. E começa a viver como morador de rua. E nessa situação, tendo renunciado à sua riqueza, tendo renunciado o conforto da casa dos seus pais, vivendo na rua com os leprosos, com os mendigos, morando em caverna, passando fome, ele era o irmão sempre alegre. Era conhecido como o irmão sempre alegre. Mas que loucura é essa? Que quando ele tinha tudo, ele era triste. Quando ele perdeu tudo, ele ficou feliz? É porque com tudo aquilo que ele tinha era fumaça. Quando ele renunciou toda aquela fumaça e descobriu que a felicidade verdadeira tem um nome, é Jesus. Então ele encontrou a verdadeira felicidade. E ele percebeu que nesse mundo não há felicidade verdadeira. Nesse mundo só há fumaça. Que a felicidade verdadeira está em se unir a Jesus. O Evangelho, sineglossa, sem adaptações. O Evangelho puro, unir-se a Jesus. E ele se torna então um irmão sempre alegre. E ele dizia, é morrendo que se vive para a vida eterna. Gente, essa meditação das coisas eternas, essa meditação do céu, essa meditação da felicidade do céu, coisas que os olhos nunca viram, coisas que os ouvidos nunca ouviram, coisas que o coração humano jamais imaginou. O céu, a felicidade, a bem-aventurança eterna, a felicidade completa e total, de maneira que não tem fim, para sempre. A glória, a presença de Deus, o céu, a felicidade eterna, nada mais é do que a presença de Deus, sem sofrimento, sem dor, feliz, totalmente feliz, numa glória eterna e para sempre. Para isso que você foi criado. É para isso que Jesus morreu na cruz por você. Vai dizer São Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que São Paulo vai dizer que morrer é lucro? Porque é morrendo que se vive para a vida eterna. Olha o exemplo dos santos. São Felipe Neri, prefiro o paraíso. Diante de todas as possibilidades de felicidade nessa terra, até coisas lícitas e justas, como uma vez quando o Papa ofereceu para ele o título de cardeal da igreja e ofereceu para ele o chapéu cardinalício, ele recebeu na mão o chapéu cardinalício e ele percebeu que ser cardeal da igreja podia ser para ele um motivo de vaidade. E aí ele joga joga o chapéu cardinalício fora e diz, eu prefiro o paraíso. Preferis que ele paraíso. Prefiro o paraíso. São Felipe Neri que trocava tudo pelo paraíso. São Francisco de Assis que dizia, morrendo que se vive para a vida eterna. Santa Teresa d'Ávila que dizia, vivo já fora de mim desde que morro de amor, porque vivo no Senhor que me escolheu para si. Gente, isso não é vida. A vida é o céu. Precisamos, como santos, desejar a vida eterna. Como que eu vou desejar a vida eterna? Primeira coisa, meditando sobre a vida eterna. Meditando sobre as coisas eternas. E é por isso que a gente começou a nossa catequese de hoje fazendo um silêncio. É preciso, todos os dias da nossa vida, meditar na vida eterna. Voltando ao exemplo de São Felipe Neri, ele era o apóstolo de Roma e ele evangelizava principalmente os jovens, as crianças, adolescentes e jovens. E aí, dentre os discípulos, assim por assim dizer, de São Felipe Neri, tinham crianças pobres, até mesmo moradores de rua, crianças que moravam na rua, não tinham pais, etc. E tinham crianças ricas, filhos de príncipes, filhos de pessoas influentes, e um sobrinho do Papa.
Dentre os alunos de São Felipe Neri, um era sobrinho do Papa. Certo dia, esse menino que era sobrinho do Papa se aproximou de São Felipe Neri e disse para ele: Padre Felipe, eu também quero ser padre. E aí ele pensou que o São Felipe Neri ia ficar feliz, né? Com aquela notícia de que aquele menino também queria ser sacerdote. Só que, para surpresa daquele menino, São Felipe Neri pergunta para ele assim: e depois que você for padre? São Felipe Neri percebeu que aquele menino queria ser sacerdote não para ganhar o céu, mas pela, entre aspas, vaidade de ser padre, né? E ele diz: e depois que você for padre? Aí o menino já fala para São Felipe: depois que eu for padre, quem sabe eu serei bispo. E aí São Felipe Neri fala: e depois que você for bispo? Ele diz: depois que eu for bispo, quem sabe serei cardeal. E São Felipe Neri fala: e depois que você for cardeal? Ele fala: depois que eu for cardeal, quem sabe serei papa. E aí São Felipe Neri fala: e depois que você for papa? Ele fala: Padre Felipe, depois que eu for papa, eu vou morrer. E São Felipe Neri fala: e depois que você morrer? De que isso me adianta para a eternidade? Essa frase é de São Luís Gonzaga. Diante de todas as situações da vida, São Luís Gonzaga, diante de todas as situações, ele pensava: de que isso me adianta para a eternidade? Eu vou ver um filme. De que esse filme me adianta para a eternidade? Me ajuda a ir para o céu ou me afasta do céu? Vou ler um livro. De que esse livro me adianta para a eternidade? Esse livro me aproxima de Jesus, me ajuda a amar mais Jesus? Ou esse livro vai me atrapalhar a amar a Jesus? Eu vou ver um status no WhatsApp. Esse status do WhatsApp que eu vou ver, de que me adianta para a eternidade? Salva a tua alma, como dizia São Pio de Pietrelcina. Gente, esse pensamento precisa estar constantemente na nossa cabeça. E assim a gente vai criando em nós um desejo do céu. Como eu disse, que foi revelada para Maria Cima, muitas almas estão no purgatório, apesar de ser almas que viviam na graça de Deus, foram no purgatório porque não desejavam o céu. Jesus morreu na cruz para que você tenha a felicidade eterna. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Diz assim: vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram. E o mar já não existia. Você sabe o que significa o mar na Sagrada Escritura? Jesus anda sobre o mar. Moisés atravessa o mar vermelho a pé enxuto para entrar na Terra Prometida. O mar encapelado quase afunda a barquinha dos discípulos, e aí Jesus levanta e fala: cala-te, e o mar se cala. Perceberam isso? Quando o demônio estava naquele processo de Genezaré, e Jesus expulsa o demônio daquele processo de Genezaré e manda o demônio para aquela matilha de porcos, os porcos se precipitam no mar. O que significa o mar na Bíblia? O mar na Sagrada Escritura é símbolo do pecado e da tribulação, do sofrimento causado pelo pecado nesse mundo. É por isso que o mar tenta afundar a barquinha. A barquinha é a igreja, a barca de Pedro, a igreja. Significa que o mundo e o pecado desse mundo vai se precipitar contra a igreja. Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão, mas vão combater a igreja, como tem combatido ao longo dos séculos, como combateu sobretudo na Revolução Francesa, como tem combatido até o dia de hoje. Quando Jesus caminha sobre as águas do mar, significa que Jesus é aquele que vence as tribulações desse mundo. E aquele caminhar de Jesus sobre as águas do mar representa sobretudo a sua ressurreição ao terceiro dia. Se as águas do mar da vida quiserem me sufocar, segura na mão de Deus e vai. Quando São Pedro afunda no mar, o que Pedro fala? Senhor, salva-me. E Jesus pega a mão de Pedro, traz Pedro de volta, faz Pedro caminhar sobre as águas junto com ele e diz: homem de pouca fé, por que duvidar? Então o mar significa a tribulação desse mundo, os sofrimentos, os pecados, a consequência dos pecados e os tormentos que os pecados causam nesse mundo.
Se você bobear, esse mar te afoga. E aqui que vai dizer o Apocalipse 21? Vi então um novo céu e uma nova terra. Um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram. E o mar já não existia. O mar não existia mais. Vocês entenderam? Não existia mais sofrimento. Não existia mais dor. Não existia mais problema. Não existia mais tribulação. Acabou. Não existia mais o mar. Eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a Jerusalém, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. Quem que é essa nova Jerusalém que desce do céu? Quem que é? A igreja triunfante. A igreja católica, apostólica, romana, que triunfa pelos séculos dos séculos no céu. Temos 3 dimensões de igreja. Igreja militante, padecente, triunfante. Militante somos nós, padecente são as almas do purgatório, e a igreja triunfante é o céu. A igreja militante vai acabar, somos nós, um dia não vai existir mais. A igreja não vai existir mais porque esse mundo não vai existir mais, né? A igreja padecente das almas do purgatório também vai acabar, porque um dia todas as almas do purgatório estarão no céu. E a igreja triunfante é aquela que vai permanecer pelos séculos dos séculos. Ou seja, a igreja católica nunca terá fim, porque a igreja católica é o céu, a igreja triunfante. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. Ao mesmo tempo, ouvi do trono uma voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Habitará com eles e serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Isso é o céu, a presença de Deus. No céu, habitaremos com Deus e Deus habitará conosco. Ele estará conosco. A visão de Deus. Enxugará toda lágrima dos seus olhos. E já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Esse é o céu. Felicidade eterna. Sem morte, sem dor, sem grito, sem mar, sem tribulação. E Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. Apocalipse 21, versículo 4. Eu gostaria de morrer hoje para ir para o céu. Mas eu não tenho condições de ir para o céu. Mas quem disse que se eu continuar aqui eu não vou acabar metendo os pés pelas mãos e vou logo para o inferno direto? Porque eu sou muito ruim. Sou repleto de vícios, de pecados, de misérias, de concupiscências. E por mim mesmo eu só sei meter os pés pelas mãos. Sem o auxílio da graça, só sei. A única coisa que eu sei fazer é pecado. Gente, Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Sem a graça de Deus, eu não consigo um pensamento bom. Por mim mesmo, eu só sei meter os pés pelas mãos. Então, eu desejo ir para o céu. Por mim, morria hoje mesmo e ia para o céu. Tenho 4 filhos. Eu os confio à misericórdia de Deus. Eu gostaria de morrer o mais rápido possível para ir para o céu. A morte, para mim, como eu vou dizer, é atingir o objetivo, é chegar ao fim, é subir no topo, no número 1 da Fórmula 1. Sabe o número 1 da Fórmula 1? Onde você pega lá o champanhe, sacode e joga em todo mundo. É morrendo que se vive para a vida eterna. Morrendo que se vive para a vida eterna. Vivo já fora de mim desde que morro de amor, porque vivo no Senhor que me escolheu para si. Quando o coração lhe dei, com terno amor lhe gravei, que morro porque não morro, vivo sem viver em mim. E tão alta vida espero, que morro porque não morro, vivo sem viver em mim. Ó que longa esta vida, que duros estes desterros, este cárcere, esses ferros em que a alma está metida. Só de esperar a saída me causa dor tão sentida, que morro porque não morro, vivo sem viver em mim. E tão alta vida espero, que morro porque não morro, vivo sem viver em mim. Que Santa Teresa d'Ávila nos ajude a desejar o céu e a lutar pelo céu e a colocar o nosso tesouro, ou seja, no céu, nosso coração no céu. Onde estiver o seu tesouro, estará o teu coração. Deseja o céu e o seu coração estará no céu. Deseja o céu e medita sempre, como são domingos
São Luís Gonzaga. Para que isso me serve para a eternidade? Busque as coisas que te sejam úteis para a eternidade. Busque as coisas que sejam porta do céu. Fuja das coisas que são porta do inferno. E quando a cruz te visitar, porque a cruz vai nos visitar, né? Como a gente dizia no começo da catequese, se queres me seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e venha. Lembre-se que a cruz não é o fim, mas que a cruz é o caminho. Quando a cruz te visitar, lembra que a cruz é o caminho. É a porta de entrada para o céu. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.